Olá, irmãos. Vamos começar a nossa aula 14, como disciplinar finanças e consumismo. Com relação a esse assunto, tem 3 tópicos que eu queria conversar com os irmãos. O primeiro é a questão da mordomia. A gente chama mordomia cristã a doutrina de que nós, na verdade, não somos os donos das coisas que nós temos. Nós não somos, digamos assim, os primeiros donos. Nós somos mordomos, nós estamos cuidando de coisas que foram deixadas encarregadas a nós. Porque o verdadeiro dono de tudo é Deus, foi Ele quem criou tudo, tudo lhe pertence. E nós apenas, então, somos esses cuidadores, esses mordomos das coisas que pertencem a Deus. Mas então, se nós somos mordomos, lógico que as coisas que nós temos não podem ser usadas de qualquer forma. Elas têm que ser cuidadas. A gente não pode ser negligente com aquilo que nos foi dado. Mas o lado que eu quero enfatizar a respeito das coisas que Deus nos dá hoje, não é nem tanto a questão de que a gente tem que cuidar, mas eu quero voltar num ponto que eu tenho batido sempre com os irmãos, porque eu acho muito importante, que é a questão da gratidão. Se a gente não é o primeiro dono das coisas que nós temos, é porque nós recebemos essas coisas de outra pessoa, Deus. Mas se nós recebemos essas coisas, a gente precisa ter gratidão por elas. Eu já enfatizei a importância disso numa das nossas aulas que a gente teve lá na igreja, mas eu quero voltar para esse ponto. Eu quero que os irmãos entendam que a gratidão é fundamental, porque se a gente é grato pelas coisas que nós recebemos, nós não vamos transformá-las em ídolos. E, consequentemente, nós não vamos cair em pecado por causa delas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem gratidão, a gente entende que a gente recebeu elas de Deus. Então, você nunca vai receber alguma coisa com gratidão da parte de Deus e usar ela para algum pecado. Entende? Porque as coisas que nós recebemos da parte de Deus, na verdade, todas as coisas do mundo, nós sabemos que elas podem se tornar tão importantes para nós que a gente acaba deixando Deus em segundo lugar. Mas se a gente tiver sempre em mente que as coisas que nós recebemos vêm da parte de Deus, Deus nunca vai ficar em segundo lugar. Então, ter esse sentimento de gratidão constante no coração é muito importante para a gente conseguir amadurecer e ter um desenvolvimento cristão adequado. E com relação a isso, eu acho que vale a pena lembrar também da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela nos ensina muitas coisas, mas uma das coisas que eu acho mais interessantes é que ela nos coloca ela nos treina a nos colocar numa posição adequada com o mundo. O que isso tem a ver? Do que eu estou falando? A gente sabe que o exemplo de Jesus na cruz é um exemplo geral de como a gente deve lidar com o mundo, com a nossa relação com outras pessoas, com as coisas que acontecem conosco. É o exemplo máximo que nós temos de como agir com amor, de como fazer a vontade de Deus. E a ceia do Senhor, ela é um memorial desse momento em que Jesus dá a sua vida pelo mundo. Então, a ceia do Senhor também é uma outra lente pela qual a gente pode interpretar a forma como a gente lida com as coisas. E como é que começa a ceia do Senhor? Jesus toma o pão e dá graças. A ceia do Senhor, ela nos treina a receber tudo aquilo que vem da parte de Deus, começando com dar graças. A gente recebe o pão e dá graças. Logo depois, o pão é partido e é dado como alimento para os outros. E assim deve ser todas as coisas que a gente recebe da parte de Deus. A gente tem que começar
com elas, dando graças por elas e interpretá-las como algo que serve não só para a gente, mas que serve também para os outros. E isso tem a ver com os recursos financeiros que nós temos. Todas as bênçãos que Deus nos dá, inclusive a fartura material quando nós temos, elas servem não só para o nosso prazer ou desfrute, mas também para o desfrute de outros. Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar a outros. Fundamentalmente, eu acho que essa questão da gratidão, saber entender que tudo que a gente recebe vem de Deus, que a gente pode ser grato por isso e que a gente pode compartilhar essas coisas, porque foi Deus quem nos deu em primeiro lugar e Ele não vai deixar faltar nada para a gente. E Ele nos dá para que a gente possa ser uma bênção para os outros, né? Não foi para isso que Deus chamou a Abraão, né? Ser tu uma bênção. É isso que a gente deve ser com os nossos recursos, tá? Então, não depender deles, entender que eles vêm da parte de Deus para o nosso sustento, mas também para ajudar os outros. E aí, nesse sentido, também, meio que continuando, tem um segundo tópico que eu queria tratar com os irmãos, que é a questão do dízimo. O dízimo, alguns irmãos entendem, o autor da revistinha até comenta, que ele não é uma lei vinculada a nós na Nova Aliança, no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não fala a respeito e tal. Vou oferecer aos irmãos um outro entendimento. Que o pastor, inclusive, já falou isso do púlpito, mas eu vou reforçar aqui. A gente tem que lembrar que Abraão, vocês lembram que o pastor esses dias não, né? Já faz... Foi antes da pandemia, né? Quando a gente ainda se reunia na igreja. O pastor falou sobre Melquisedeque e Jesus sendo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, se a gente lembrar de Melquisedeque lá na história de Gênesis com Abraão, quando encontra com Melquisedeque, ele paga o dízimo, né? Melquisedeque lhe dá pão e vinho e Abraão lhe dá o dízimo. Então, se Abraão deu dízimos a Melquisedeque, e essa história está lá para nos instruir, nós que somos filhos de Abraão, também vamos dar o dízimo para aquele que é maior que Melquisedeque, né? O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, né? Eu digo que ele é maior que Melquisedeque porque eu acho que não são a mesma pessoa. Tem alguns intérpretes que entendem que se trata do mesmo, mas eu acho que isso é um detalhe para o ponto que a gente está querendo fazer aqui. O que acontece é que também no Antigo Testamento o dízimo era mesmo uma lei, né? O povo de Israel tinha que dizimar do trigo, né? do vinho, do óleo que eles tinham. E mesmo que essas leis elas não sejam assim repetidas no Novo, a gente precisa entender a lei do Antigo Testamento. Ela na verdade ela é uma lei para a nação de Israel, mas ela reflete o caráter de Deus, reflete princípios do reino. Então, a gente entende que com os dízimos, né, e as ofertas do povo de Israel, o serviço no templo era mantido. E esse princípio é evidente que permanece no Novo, né? A igreja também é sustentada pela nossa contribuição. E com relação ao número específico de 10%, como eu já disse, né? Abraão deu 10%, e os dízimos no Antigo Testamento lá na nação de Israel o dízimo significa a 10ª parte, né? É 10%. Então isso apesar disso o autor da revistinha fala de uma outra forma, né? Vai por um outro ângulo, mas eu entendo que esse 10% é um mínimo mesmo, baseado na questão do sacerdócio de Melquisedeque, de que Abraão paga 10%, e que isso, na verdade, se trata de um princípio do reino que vale de uma forma geral. É assim que o templo era sustentado, é assim que a igreja deve ser sustentada.
10% é o mínimo do que a gente deve daquilo que Deus nos deu. E de um ponto de vista psicológico também, né, ou da psicologia da pessoa que está doando, eu acho que existe uma grande vantagem em você ter esse número de 10% para você ter algum controle, ou alguma, vamos dizer assim, uma segurança a respeito do quanto você está dando para Deus, né? Quer dizer, se você não tem um número adequado do quanto você tem que contribuir, você pode ficar inseguro, né? Ficar pensando, poxa, será que eu estou sendo mão de vaca, né? Será que eu estou sendo egoísta com os meus bens, eu tenho que doar mais? Aí você nunca sabe quando você deu o mínimo, né? Pelo menos assim, o mínimo que você deve para ajudar na obra, porque a gente tem que ajudar na obra. Então, se você tem essa quantia fixa de 10%, bom, então você sabe que você tem que... Você tem uma quantidade assim que você pode dar e que você fala, bom, se esse mês eu não pude contribuir com mais, pelo menos eu contribuí com o mínimo, né? Então você tem uma certa, vamos dizer assim, mais estabilidade para pensar nessa questão financeira com relação a Deus. Então, é claro que o argumento psicológico não é um argumento teológico, mas eu vejo coerência, né, entre o argumento psicológico e o teológico. Mas, então, basicamente é isso. O dízimo, eu creio que ele é, sim, vinculativo no Novo Testamento. A gente tem que sustentar a igreja, a gente tem que sustentar a nossa igreja local, né, irmãos? Porque é onde a gente trabalha, é onde a gente recebe a palavra, né? Você vai na igreja, o pastor te alimenta com a palavra, os irmãos servem, os diáconos, né, cuidando de... ou também o conselho, né, administrando estratégias para avançar o evangelho. Então é ali onde você está dando a cara, onde você está conhecendo os irmãos, que naturalmente tem que vir os seus recursos, né? E não um ministério X, Y, Z que você viu na televisão, que pode ser muito bom, pode ter os seus méritos, mas com o qual você não interage diretamente, né? Você não participa, né? Você tem que participar da igreja onde você está e contribuir e participar, vamos dizer assim, né? Inclusive financeiramente, né? Não só dando a cara, não só falando lá, se oferecendo o seu corpo, mas também o seu bolso, né? Você por inteiro. Se a igreja de Jesus está ali, esteja você por inteiro ali também. Bom, mas esse é o segundo ponto. Então, o terceiro tem a ver com, mais especificamente, a questão de disciplinar finanças e consumismo. A gente conversou sobre o livro de Provérbios, né, na última lição. Acho que vale a pena a gente continuar, né, nessa linha de Provérbios, porque o livro de Provérbios fala muito a respeito de riquezas, né? Inclusive, uma das coisas que você percebe lendo Provérbios é que riquezas não são algo ruim, né? Algumas pessoas têm esse entendimento de que riquezas pode ser algo ruim, mas a sabedoria se mostra como alguém que tem um enorme banquete, né? Que oferece um enorme banquete. Ela se apresenta como sendo muito rica. Então, a imagem, a metáfora é uma metáfora positiva, né? A riqueza não é algo que ela pode ser uma fonte de tentação, lógico, mas ela não é algo em si que é ruim. Na verdade, é muito bom, né? Todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo quer desfrutar de coisas além também do que só comida e bebida e o que vestir, né? E a riqueza, dinheiro, permite isso, também permite, lógico, você ajudar outras pessoas, que é coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, né? Então, a imagem das riquezas, de uma maneira geral, na Bíblia, de uma maneira geral, é positiva, né? Então, a gente precisa se livrar de conceitos muito espirituais, né? Como se a riqueza em si tivesse algum problema com ela. Mas, então, nessa questão da vida sábia em Provérbios, uma das coisas que aparece, então, é a questão de que você precisa trabalhar
para comer e para ter alguma fartura. E aí, que é meio óbvio, né? Mas às vezes numa sociedade rica, isso pode acabar sendo esquecido, né? Ou numa casa onde você tem muitos recursos. Se nunca falta nada, se nunca tem necessidade de nada, você pode acabar ficando preguiçoso e achar que a vida é assim, que os recursos sempre caem do céu e que você sempre vai ter com o que contar. E aí você então pode ir perdendo a vontade de trabalhar. E contra isso o livro de Provérbios vem dar uns puxão de orelha, vem dar uma sacudida, vem falar que você precisa sim trabalhar, mesmo quando a época é boa. Na verdade, quando a época é boa, pode ser um momento para você juntar para quando a época não for tão boa, né? Hoje a gente está vivendo uma crise muito grande por causa do coronavírus, inclusive uma crise financeira. Quem teve a oportunidade de poupar um dinheiro e fez isso, está um pouco mais tranquilo agora do que quem andou gastando de maneira que não deveria, né? O que a gente está sentindo hoje é forte, quer dizer, que a gente está percebendo na pele, né? Que quando Deus dá uma sacudida no mundo, pode ser que não haja estrutura, pode ser não, né? Dependendo da força que Deus usar para sacudir o mundo, não vai ter estrutura que vai segurar, né? E, inclusive, lógico, nem mesmo a quantidade de riqueza enorme que você tiver, se tiver um monte de dinheiro, se de repente vem uma inflação, seu dinheiro passa a valer nada, né? Mas, de uma maneira geral, um dinheirinho pode te ajudar num momento assim, claro. E, de novo, não só você, mas pessoas próximas a você que possam estar passando por dificuldade. Mas uma das coisas mais importantes, ou vamos dizer assim, uma das coisas que Salomão mais repete no livro de Provérbios, então, é com relação à preguiça. Vamos ler um pedaço disso no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6. Provérbios 6, capítulo 6. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e sê sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Então isso é o que a gente estava acabando de falar, né, meus irmãos? No verão, quando tá bom para trabalhar, tá fácil, tá tendo recurso, o que ela faz? Ela junta para o dia mau, que ela sabe que vai vir, no inverno. Nem sempre tem dia bom, muitas vezes tem dia mau. E até a questão de aparecer aqui verão e inverno, acho que deve levar a gente a meditar que isso é um ciclo. Sempre vai ser assim. Sempre tem dias bons e sempre tem dias maus. Então a gente tem que se prevenir para quando esse dia mau vier, porque ele vai vir. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. Então, a questão da preguiça, eu acho uma forma interessante da gente entender, do ponto de vista da criação, é que assim, a preguiça da vontade, a preguiça é aquela vontade de ficar descansando, né? De ficar à toa, o que não é nenhum pecado em si ter essa vontade, né? Inclusive, Deus nos deu na criação um momento para a gente ficar assim, né? Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E Ele deu esse dia de descanso para a gente, né? Nós, como imagem de Deus, também deveríamos trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então, a gente recebeu esse momento de descanso da parte de Deus. Isso é uma característica um tanto única, né, da Bíblia e dos povos ali na cultura onde a Bíblia surgiu, né, no Oriente Médio.
Os povos ali, eles não tinham essa noção de descanso, esse sábado, que devia ser para todo mundo, né? Isso aqui é um presente de Deus para todos, é um dia de descanso. E, porém, né, a gente pode ficar mal acostumado com essa ideia de descanso e não descansar na hora certa, né? Quer dizer, Deus deu um momento de descanso, mas esse momento de descanso é no final, depois que você fez o seu trabalho, né? Depois do trabalho estar feito, Deus descansou. Então, esse momento de descanso que Deus nos dá é para depois que a gente fez a nossa obra. Mas a gente fica tentado, digamos assim, a semear o fruto proibido, né? A de pegar para a gente hoje o que Deus está reservando para a gente depois. De novo, é uma questão de maturidade, de lidar com o tempo, de uma perspectiva do tempo, de que as coisas, como diz Eclesiastes, há um tempo certo para cada coisa. Então, a sabedoria tem muito a ver, tem muita ligação com isso, né? Como a gente vê também, inclusive por esse texto de Eclesiastes, né? Eu já comentei isso na última aula, mas ela tem a ver com perspectiva do tempo, tem a ver com se preparar para o futuro, tem a ver com entender que existe momento certo para você fazer determinadas coisas e não outras. E o descanso, o tempo certo dele é no final. Esse é o modelo que Deus nos dá, esse é o padrão que Ele estabelece ali na criação. E se a gente não obedecer esse padrão, a gente vai sofrer as consequências, né? A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Então, é uma das lições básicas da vida. Trabalhar para não passar necessidade, tá? Então, essa é a primeira questão com relação às finanças que vale a pena a gente pensar. A segunda, eu já dei uma comentada, né? É a questão da provisão, que tem a ver, inclusive, com trabalhar. Mas numa sociedade como a nossa, onde o consumismo é muito grande, vale a pena dar uma palhinha a mais. Na televisão, a gente é incentivado, e a gente usa muito a televisão, né? Quer dizer, de uma maneira geral, a nossa sociedade usa muito, né? A gente é incentivado através da propaganda. A propaganda é uma coisa que é constante no nosso cotidiano, né? A propaganda, ela tenta construir desejos dentro de nós que nós não tínhamos antes da gente ter a propaganda, né? O objetivo todo daquele que está tentando nos vender alguma coisa é fazer a gente perceber que a gente precisa daquilo que ele está vendendo. E a gente sendo bombardeado por propaganda, comprando todo tipo de ideia que é lançada para cima da gente, a gente começa a achar que a gente precisa de ter muitas coisas que na verdade nós não precisamos. Então, o que acontece com o nosso dinheiro? Em vez da gente poupar para um momento de necessidade, a gente fica gastando, e porque é gostoso gastar, e porque é gostoso ter coisas novas, e aí a gente fica se treinando, né, a ser uma pessoa que gasta e não uma pessoa que poupa. Então você vai desenvolvendo um hábito que depois, de novo, tem a ver com nossa aula sobre vícios, vai ser difícil de você se livrar. Vai ser muito difícil, uma vez que você se tornou uma pessoa gastadora, se transformar numa pessoa que poupa. Mas essa é uma das coisas que a gente precisa treinar para ser sábio, né? Perceber que muito do que a gente tem é bobagem, muitas das nossas saídas são desnecessárias, né? Ou melhor dizendo, poderiam ser trocadas por atividades mais saudáveis. Nessa pandemia, eu conheço muitas pessoas que, né, obviamente, que as que não perderam o emprego, né, que têm falado para mim a respeito de como elas estão conseguindo poupar, porque elas estão percebendo como elas gastavam dinheiro com qualquer coisa, né? Saía, era uma coisinha aqui, uma ali, uma comidinha aqui, outra lá, e o dinheiro só indo embora. E aí elas perceberam que, na verdade, dava para poupar muito, dava para guardar bastante coisa, e de repente
ter outras coisas que eles sentiam falta, mas porque eles não eram treinados, eles não poupavam, gastavam seu dinheiro de maneira desleixada. Então, eu acho que a gente agora estamos todos sendo forçados a repensar os nossos gastos. E pode ser um momento oportuno para nós, né? Pode ser um momento em que Deus está nos forçando a repensar os nossos hábitos financeiros. E numa sociedade como a nossa, capitalista, né, uma sociedade de consumo, uma sociedade onde as pessoas vivem muito em função do dinheiro, nós como povo de Deus, se nós tivermos sabedoria nos nossos recursos, nós podemos dar um testemunho importante sobre como a gente não é dominado pelo nosso dinheiro, sobre como a gente não é dominado por essa cultura, mas que a gente vive baseado nos princípios do reino de Deus e que os nossos recursos não são só para a gente, mas são também para abençoar o mundo. Então a gente precisa ter essa noção, tá, meus irmãos? Resumindo, tudo que nós temos vem de Deus, os recursos que nós temos vêm de Deus, nós precisamos contribuir para o reino de Deus com esses recursos. 10% é o mínimo. O lugar adequado para a gente começar a contribuir é na nossa igreja local, onde a gente participa, onde a gente é membro, onde a gente presta contas. E para a gente ter também, né, esses recursos, para a gente ter como contribuir, a gente precisa trabalhar. Como o apóstolo Paulo também, lembrando agora, né, o que o apóstolo Paulo disse, que se alguém não trabalha, que não coma. Entendeu? Isso é o apóstolo Paulo, isso é o Novo Testamento. Né? Isso é para a gente perceber como é importante a gente ter uma vida que não é desleixada ou que é preguiçosa. Uma vida assim só atrapalha os outros. Né? A gente precisa ser produtivo, né? No sentido de que a gente pode usar os nossos membros, o nosso corpo, para dar vida aos outros. Né? A gente trabalha com o nosso corpo para gerar riqueza, mas essa riqueza é para a vida do mundo, né? Como a ceia do Senhor. É aquilo que nós recebemos, é o pão, é o nosso corpo, que a gente trabalha, que a gente faz ele sofrer, parte ele para dar pela vida do mundo. Tá bom, meus irmãos? Então, por hoje é só, até a próxima lição.